O que realmente acontece quando o babirusa cresce presas? O babirusa, um porco da Indonésia, é conhecido por suas presas incomuns e impressionantes que podem crescer tanto e se curvar de tal forma que chegam a penetrar em seu próprio focinho. Essas presas, que aparecem apenas nos machos, ajudam a definir a aparência única do babirusa, tornando-o uma criatura fascinante no mundo animal. Habitante das florestas tropicais, esse ágil porco é conhecido não apenas por sua beleza, mas também por sua dieta. Os babirusas são onívoros, consumindo uma variedade de alimentos, incluindo frutas, raízes e pequenos animais. Apesar de sua aparência peculiar, eles estão muito bem adaptados ao seu habitat. As presas desempenham várias funções, ajudando em rituais de acasalamento e protegendo contra predadores. Você consegue imaginar um porco com presas que realmente crescem de volta para seu próprio rosto? Essa é uma adaptação incrível que demonstra as maravilhas da evolução nesses animais extraordinários. Vamos descobrir a verdade sobre os pepinos do mar. Esses incríveis seres marinhos têm um mecanismo de defesa único que os destaca dos demais. Quando se deparam com predadores, os pepinos do mar podem expelir seus órgãos internos para se proteger. Essa tática de sobrevivência é eficaz. Enquanto o predador se distrai com os órgãos que se contorcem, o pepino do mar consegue escapar rapidamente. Assim que o perigo passa, esses resistentes seres podem recuperar seus órgãos ao longo do tempo. Os pepinos do mar também desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a reciclar nutrientes no fundo do oceano e contribuindo para a saúde dos ambientes marinhos. Com habilidades tão impressionantes, esses seres nos lembram o quão diversa e engenhosa a natureza pode ser na resolução de problemas. Da próxima vez que você pensar sobre a vida no oceano, lembre-se do pepino do mar e de sua maneira única de enfrentar o perigo. Não se trata apenas de peixes coloridos e majestosas baleias. Debaixo d'água existe um mundo repleto de estratégias inteligentes e surpresas inesperadas. Você sabia que o rabo do gato é uma maravilha? Esse órgão incrível não serve apenas para embelezar. Ele desempenha um papel importante na vida cotidiana do gato. O rabo é muito flexível e representa cerca de 10% do total de ossos do corpo, tornando-se uma ferramenta essencial para manter o equilíbrio e se comunicar. Quando os gatos caminham por bordas estreitas ou fazem saltos ousados, eles usam o rabo para se estabilizar, assim como um equilibrista usa uma vara. Além disso, o rabo do gato expressa suas emoções. Um rabo erguido indica felicidade ou confiança, enquanto um rabo abaixado ou encolhido mostra medo ou submissão. A flexibilidade dos rabos permite que eles se comuniquem com outros gatos e até mesmo conosco, humanos. Então, da próxima vez que você ver seu amigo peludo balançando o rabo, lembre-se de que esse detalhe, à primeira vista simples, é uma combinação de funcionalidade e emoções, refletindo seu humor e ajudando-os a interagir com o mundo ao seu redor. Difícil de acreditar, mas latas de alumínio viram fantasias. Na vibrante Bahia, um talentoso grupo elevou a reciclagem a um novo patamar. Durante um animado desfile em Madrid de Dios, mais de 30 participantes entusiasmados criaram fantasias coloridas a partir de impressionantes 1.600 latas de cerveja e refrigerante descartadas. Esses trajes criativos não apenas impressionaram o público com seus designs únicos, mas também adicionaram um elemento sonoro empolgante, fazendo barulhos enquanto seus usuários dançavam e se moviam. Essa abordagem inovadora destaca o espírito da autoexpressão artística e promove a conscientização ambiental, mostrando como resíduos comuns podem ser transformados em algo belo e divertido. Transformando lixo em tesouro, os moradores da Bahia inspiram outros a repensar a reciclagem e a celebrar a criatividade. Será que essa tendência pode se tornar um movimento global na moda sustentável? Você sabia sobre a mudança inesperada no livro de Sendak? O talentoso autor Maurice Sendak inicialmente planejou chamar seu famoso livro infantil de Onde Vivem os Cavalos Selvagens. No entanto, ao enfrentar dificuldades para desenhar cavalos, ele tomou uma ousada decisão criativa. Em vez de cavalos, ele transformou a história em uma jornada com monstros peculiares, que se tornaram personagens icônicos em Onde Vivem as Coisas Selvagens. Essa mudança não apenas o ajudou a superar limitações artísticas, mas também abriu um mundo de imaginação e aventuras para os leitores. A história fala de um menino chamado Max, que embarca em uma ilha habitada por essas criaturas fantásticas.
Este conto antigo convida as crianças a explorar suas emoções e criatividade, provando que, às vezes, uma mudança inesperada pode levar a resultados verdadeiramente incríveis. Não é surpreendente como as dificuldades podem inspirar a criação de histórias tão amadas. Você pode conhecer Ed O'Neill, do famoso programa Casados com Filhos, mas sabia que ele também tem faixa preta em jiu-jitsu brasileiro? Isso mesmo. Ed O'Neill tem aprimorado suas habilidades nesse incrível arte marcial, que foca na luta no chão e nas imobilizações. O jiu-jitsu brasileiro valoriza a técnica em vez da força bruta, tornando-o acessível para pessoas de diferentes tamanhos e condicionamentos físicos. A determinação de O'Neill mostra uma disciplina que vai além da atuação e do entretenimento. Os treinos de jiu-jitsu não apenas desenvolvem força física e confiança, mas também formam resistência mental e habilidades de resolução de problemas. Sua trajetória reflete a dedicação que muitos atletas e praticantes têm em busca da maestria. É impressionante ver como uma estrela de televisão equilibra dois mundos exigentes, a atuação e as artes marciais. Então, da próxima vez que você ver O'Neill na tela, lembre-se de que por trás de seu carisma está um habilidoso mestre das artes marciais, dedicado à arte e à filosofia do jiu-jitsu brasileiro. Você sabia que os garanhões têm dentes a mais? Os garanhões geralmente têm 40 dentes, enquanto as éguas têm apenas 36. Essa diferença interessante se deve ao fato de que os machos desenvolvem caninos, que são raros nas fêmeas. Os caninos são dentes afiados e pontudos, que dão aos garanhões uma aparência mais agressiva. Esses dentes extras não servem apenas para a aparência, eles influenciam seu comportamento, especialmente na época de acasalamento, quando a competição entre os garanhões pode ser intensa. Essa característica é uma das maneiras de distinguir os machos das fêmeas, junto com outros sinais físicos, como o tamanho e forma do corpo. Na próxima vez que você ver um cavalo, preste atenção na boca dele. Esses poucos dentes a mais podem te contar muito sobre seu sexo. Mergulhe no mundo do peixe gigante Arapaima. A Arapaima gigas é uma criatura impressionante que vive no rio Amazonas, famosa por seu tamanho impressionante, que pode chegar a 3 metros. Este peixe colossal não é apenas grande, mas também um caçador habilidoso. Com sua técnica única de sucção, a Arapaima cria um vácuo para capturar suas presas, tornando-se um predador eficaz em seu ecossistema. Essa habilidade a ajuda a pegar peixes e outros pequenos animais que vivem por perto. Curiosamente, até os predadores mais ferozes, como jaguares e golfinhos de rio, respeitam esse peixe gigante, destacando sua posição elevada na cadeia alimentar. A Arapaima desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio da vida aquática diversificada do Amazonas. Ao entender e proteger essa espécie, podemos ajudar a preservar a rica biodiversidade do rio Amazonas. Mas como podemos garantir o futuro de uma criatura tão magnífica? Você pode se surpreender. Picadas de formigas podem ser insuportáveis. A famosa formiga-bala, encontrada na América Central e do Sul, é conhecida por ter uma das picadas mais dolorosas do mundo. Aqueles que se atreveram a experimentar descrevem a sensação como se tivessem levado um tiro. A picada dessa formiga causa uma dor intensa que pode durar horas. Na escala de dor de picadas de insetos de Schmidt, ela recebe impressionantes 4.0 Plies, o que mostra sua intensidade. Ao contrário da rápida picada de uma peça de Lego, que geralmente provoca um grito de surpresa, a picada da formiga-bala é uma dor que aumenta lentamente, fazendo você se contorcer de desconforto e gritar de sofrimento por um bom tempo. Mas por que essas formigas têm picadas tão fortes? É um mecanismo de defesa que ajuda a afastar predadores e proteger sua colônia. Na próxima vez que você ouvir alguém gritar por causa de uma peça de Lego, lembre-se de que alguns seres, como a formiga-bala, causam uma dor muito mais intensa. Você consegue imaginar como é passar por uma picada tão dolorosa. Prepare-se para se surpreender com esta incrível história de fuga. Em 1988, uma mulher chamada Susan Smith desapareceu enquanto aguardava seu julgamento por um trágico acidente de carro que tirou uma vida. Com a aproximação do julgamento, ela sumiu, deixando os investigadores perplexos e a sociedade em choque. Durante 15 longos anos, Smith viveu uma vida secreta, fugindo da lei e mudando sua identidade. Sua surpreendente fuga chegou ao fim quando, numa noite, embriagada, ela se gabou de seu passado em um bar. Os frequentadores ouviram suas declarações chocantes e avisaram as autoridades, o que levou à sua prisão.
Esta história impressionante destaca não apenas as medidas que algumas pessoas tomam para evitar as consequências, mas também como momentos imprudentes podem trazer a vida de volta aos holofotes, como ela conseguiu evitar a captura por tanto tempo e como foi sua vida durante aqueles anos de ocultação. Confira a incrível escultura Karma em Nova York. Esta obra de arte impressionante cria uma ilusão óptica surpreendente, fazendo parecer que é mais alta do que realmente é. A escultura Karma, localizada em uma área movimentada de Nova York, atrai visitantes com seu uso inteligente de perspectiva e sombras. Artistas frequentemente utilizam essas técnicas para enganar nosso olhar, e esta escultura é um ótimo exemplo. À medida que os espectadores a contornam, sua percepção muda, criando a ilusão de que a escultura se estende alto no céu. Essa manipulação lúdica de luz e forma não só torna a escultura visualmente impressionante, mas também questiona nossa compreensão de altura e espaço. Criada para despertar curiosidade e gerar discussão, a escultura Karma incentiva os espectadores a ver o mundo ao seu redor de uma nova maneira. Portanto, se você estiver em Nova York, reserve um tempo para ver esta fascinante obra de arte com seus próprios olhos. É um lembrete de como a criatividade pode transformar nossa percepção do cotidiano e nos convidar a olhar o mundo de um ângulo diferente. Você consegue adivinhar o que realmente está por trás do nome Lago da Decepção? Em 1897, o explorador Frank Hahn fez uma viagem pela Austrália Ocidental, esperando encontrar água doce para ele e seu grupo. No entanto, para sua grande decepção, ele se deparou com um enorme lago salgado. Ao ver essa visão inesperada, Hahn sentiu-se desapontado, percebendo que sua busca por água o levou a uma superfície seca e brilhante. Naquele momento, ele decidiu chamá-lo de Lago da Decepção, um nome bastante apropriado, considerando suas esperanças de exploração. Essa história é um lembrete claro de como a natureza pode brincar conosco, deixando mais perguntas do que respostas. Hoje, o Lago da Decepção é uma atração única, atraindo visitantes curiosos que aprendem sobre a história de Hahn enquanto admiram as vastas planícies salgadas. É um testemunho de que, às vezes, a natureza não apenas nos surpreende, mas também nos deixa com um desejo de mais. Fato surpreendente sobre as águas rosas do Lago Hetba. Este lago incrível na África Ocidental é famoso pela sua cor rosa vibrante, que atrai turistas de todo o mundo. Mas o que causa essa cor tão peculiar? Tudo graças a pequenos micro-organismos chamados Dunaliella salina, que se adaptam bem à água salgada do lago. Essas bactérias produzem pigmentos vermelhos para se proteger da luz solar intensa, transformando o lago em um paraíso rosa. Mas o Lago Hetba não é só beleza. Os moradores coletam sal de suas águas, e esse processo parece quase mágico, com as pessoas flutuando sem esforço nesse cenário colorido. O contraste entre a água rosa e o céu azul cria uma imagem surreal, como se tivesse saído de um sonho. Que tal embarcar em uma aventura e ver essa maravilha natural com seus próprios olhos? Você pode acreditar na inclinação da Rua Baldwin. Essa famosa rua na Nova Zelândia é considerada a mais inclinada do mundo, com um ângulo de 35 graus. Essa inclinação acentuada não é apenas um fato curioso, ela traz dificuldades reais para quem a atravessa. Por exemplo, os carteiros enfrentam um problema único. Em vez de descer com veículos, muitas vezes precisam usar escadas para que seus caminhões não deslizem. A Rua Baldwin não é apenas um desafio para motoristas, ela também exige bom equilíbrio dos pedestres, que podem ter dificuldade em andar em linha reta. Os moradores dessa rua em comum aprenderam a se adaptar, e alguns até encaram a inclinação como parte da vida cotidiana. No entanto, a inclinação também atrai turistas e aventureiros que desejam experimentar essa estrada, que desafia a gravidade. A rua se tornou uma atração fascinante, chamando a atenção de pessoas do mundo todo. Portanto, se você é fã de lugares altos ou apenas curioso sobre os locais mais inusitados do mundo, a Rua Baldwin definitivamente oferece uma aventura emocionante. Acredite ou não, passamos meia hora piscando. Esse fato surpreendente mostra o quanto é importante piscar para nossos olhos. Em média, uma pessoa pisca cerca de 15 a 20 vezes por minuto, totalizando aproximadamente 30 minutos por dia, com os olhos fechados, mesmo sem perceber. Piscar desempenha várias funções importantes. Umedece os olhos, espalhando lágrimas,
remove pequenas partículas como poeira e protege os olhos da luz intensa. Você já notou como sua visão fica embaçada quando olha para telas por muito tempo? Isso acontece porque, nessas situações, piscamos menos, o que causa ressecamento e desconforto nos olhos. Portanto, da próxima vez que estiver em frente a uma tela, não se esqueça de fazer uma pausa e piscar bem. Esse gesto simples tem um papel fundamental em manter a clareza e o conforto da nossa visão. Que tal verificar quantas vezes você pisca hoje? Você sabia por que as ilhas gregas são tão brancas? As incríveis construções brancas em ilhas como Santorini não são apenas para embelezar. No início do século XX, os moradores perceberam que a cal, feita de uma mistura de cal e água, servia como um desinfetante barato. Isso era importante para combater epidemias de cólera e outras doenças graves que afetavam essas ilhas. O branco brilhante não só refletia o sol forte, ajudando a manter as casas frescas, mas também teve um papel fundamental na saúde da comunidade. Os habitantes aplicavam essa camada simples mas eficaz em suas casas e espaços públicos, tornando suas lindas ilhas lugares mais limpos e seguros para viver. Então, da próxima vez que você admirar a arquitetura impressionante de Santorini, lembre-se de que por trás dessa bela fachada branca há uma razão prática. É uma história de saúde e estética juntas. A família Trapp é realmente a mais alta? Essa incrível família detém o título de família mais alta do mundo, com uma altura média impressionante de 2 metros e 29 centímetros. O chefe da família, Scott, mede 2 metros e 3 centímetros, enquanto sua esposa, Christina, tem 1 metro e 91 centímetros. Seus filhos também contribuem para a altura extraordinária da família. Savannah tem 2 metros e 3 centímetros. Adam mede 2 metros e 21 centímetros. E Molly tem 1 metro e 98 centímetros. Imagine as dificuldades e alegrias que eles enfrentam no dia a dia, desde se abaixar para passar pelas portas, até encontrar roupas do tamanho certo. Famílias altas são raras, e os Trapp certamente chamam a atenção onde quer que vão. Eles não apenas redefinem os encontros familiares, mas também inspiram discussões sobre genética, nutrição e como a altura pode influenciar a percepção do mundo. A experiência única deles nos lembra que a família pode ter diferentes formas e tamanhos, muitas vezes acompanhada de histórias que são maiores que a vida. Você sabia sobre a mágica sonora única de O Labirinto do Fauno? No filme O Labirinto do Fauno, o renomado diretor Guillermo del Toro fez de tudo para criar uma experiência imersiva para os espectadores. Um dos elementos marcantes do filme é o grito assustador da mandrágora, uma planta mística que desempenha um papel importante na trama. Para criar esse som inquietante, Del Toro usou uma técnica inovadora. Ele combinou o choro de uma criança com o grito de um roedor. Essa mistura inusitada não só provoca uma resposta emocional, mas também destaca os temas de inocência e medo no filme. Ao borrar as fronteiras entre sons familiares, Del Toro convida os espectadores a um mundo onde a realidade se funde com a fantasia. O resultado é ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante, mostrando o poder do design sonoro na narrativa. Os efeitos sonoros muitas vezes passam despercebidos, mas podem ter um grande impacto na forma como percebemos o clima e os personagens do filme. Então, da próxima vez que você assistir a O Labirinto do Fauno, preste atenção e lembre-se dos processos criativos que trouxeram essas emoções. Prepare-se para se surpreender com os mares brilhantes das Maldivas. Em Barlovento, Maldivas, o oceano oferece um espetáculo, brilhando como um céu estrelado. Esse fenômeno mágico acontece graças aos plânctons bioluminescentes, pequenos organismos marinhos que emitem luz quando se movem ou são perturbados na água. Quando as ondas quebram na praia ou os peixes nadam, esses plânctons reagem, acendendo-se e criando uma luz azul hipnotizante que ilumina a água ao redor. Turistas costumam se reunir para ver esse espetáculo emocionante, quando o mar brilha sob o céu noturno, proporcionando experiências inesquecíveis. Essa luz não é apenas bonita, é um exemplo fascinante das maravilhas da natureza. Cientistas acreditam que a bioluminescência pode ajudar os plânctons a se comunicarem ou a se defenderem de predadores. Não importa se você está nadando entre as ondas brilhantes ou apenas observando da praia, esse espetáculo evoca uma sensação de magia e conexão com a natureza.
Portanto, se você tiver a oportunidade de visitar as Maldivas, não perca a chance de ver esse show de luzes aquáticas. Acredite ou não, mas Baku está abaixo do nível do mar. Esta vibrante capital do Azerbaijão se orgulha de ser a maior cidade do mundo, situada abaixo do nível do mar, a 28 metros de profundidade. Localizada na costa oeste do Mar Cáspio, a paisagem única de Baku combina beleza arquitetônica com maravilhas geológicas. A cidade é famosa por seu horizonte impressionante, onde arranha-céus modernos convivem com antigas fortalezas, destacando sua rica história e importância cultural. A baixa altitude proporciona um clima ameno e frequentemente ensolarado, ideal para passeios em seus numerosos parques e à beira-mar. Baku também é conhecida por sua energia vibrante, vida noturna animada e uma cena culinária diversificada, que celebra tanto pratos locais quanto sabores internacionais. Imagine-se caminhando pela orla, onde o mar brilha abaixo de você, tornando essa experiência ainda mais extraordinária. Quais outras surpresas aguardam os viajantes ousados nesta cidade incrível? Acredite ou não, o gaur é o maior boi selvagem. Também conhecido como bisonte indiano, essa magnífica criatura vive nas florestas e selvas verdes da Índia e do Sudeste Asiático. Os machos são realmente impressionantes, alcançando até 3 metros de comprimento e pesando até 1000 quilos. Imagine encontrar um animal tão colossal em seu habitat natural. Seu corpo musculoso e presença marcante fazem dele um dos animais mais icônicos da região. O gaur é conhecido não apenas por seu tamanho, mas também por características únicas, como a grande corcunda nas costas e os longos chifres curvados. Eles vivem em bandos e desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema, pastando e ajudando a moldar a vegetação ao seu redor. Infelizmente, devido à perda de habitat e à caça, sua população está diminuindo. Proteger esses gigantes pacíficos é crucial para que as futuras gerações possam apreciá-los e admirá-los. Você já viu a beleza das Salinas de Maras? As Salinas de Maras, localizadas no Vale Sagrado dos Incas, perto de Cusco, no Peru, são realmente impressionantes. Essas incríveis salinas são conhecidas por seus padrões geométricos únicos, formados por meio de terraços evaporativos. Quando a água de fontes subterrâneas chega a pequenas piscinas em terraços, ela evapora gradualmente, deixando para trás um sal branco brilhante. Esse complexo padrão mosaico de sal cria contrastes de cores deslumbrantes, especialmente ao pôr do sol, quando o céu se pinta em tons vibrantes de laranja e rosa. As cores vivas se refletem nas crostas de sal, criando uma obra de arte natural que muitos viajantes e fotógrafos desejam capturar. As salinas não são apenas um espetáculo, mas também têm importância histórica para os incas, que administravam habilmente esses terraços para a produção de sal. Se você algum dia estiver no Peru, visitar as Salinas de Maras será uma aventura inesquecível, combinando a beleza da natureza com uma rica história cultural. Prepare-se para se surpreender com a missão Kepler da NASA. Ao longo de sua trajetória, o telescópio espacial Kepler descobriu mais de 2.600 exoplanetas, tornando-se a missão mais bem-sucedida na busca por planetas. Lançado em 2009, Kepler utilizou o método de trânsito, que permite detectar pequenas quedas na luminosidade de uma estrela quando um planeta passa na frente dela. Essa missão revolucionária ampliou nossa compreensão do universo, mostrando que sistemas planetários são muito mais comuns do que pensávamos. Desde planetas do tamanho da Terra, na zona habitável, até enormes gigantes gasosos, as descobertas de Kepler levantaram novas questões sobre como os planetas se formam e evoluem. Enquanto os astrônomos continuam a estudar essas descobertas, nos aproximamos da resposta à pergunta fundamental: estamos sozinhos no universo? O legado de Kepler vive, inspirando futuras missões que continuarão a busca por vida além da Terra. Você sabia que o hinduísmo é a religião viva mais antiga? Com uma rica história que abrange mais de 4.000 anos, o hinduísmo surgiu na Índia e continua a evoluir até hoje. É impressionante como seus ensinamentos, baseados em textos antigos conhecidos como Vedas, se concentram em uma profunda espiritualidade. Essas ideias não apenas moldaram a vida de milhões, mas também influenciaram muitas outras religiões ao redor do mundo. Por exemplo, conceitos como karma, que explica que nossas ações têm consequências, e reencarnação, a crença no renascimento, vem da filosofia hindu.
Além disso, práticas como meditação desempenham um papel importante no crescimento espiritual e no bem-estar mental. Essa combinação de fé e prática destaca a relevância do hinduísmo no mundo moderno. Não importa se você já conhece seus ensinamentos ou está apenas começando a explorar, entender o hinduísmo abre a porta para uma profunda investigação dos mistérios da vida. Não é incrível como uma crença tão antiga ainda ressoa com tantas pessoas hoje? Fato surpreendente sobre o nome Voldemort. Em francês, seu nome significa Voo da Morte, o que se encaixa perfeitamente nesse personagem icônico da série de livros de J.K. Rowling sobre Harry Potter. Voldemort representa o medo supremo da morte, mas, ironicamente, passa sua vida tentando evitá-la. Essa escolha de nome transmite habilmente a essência de seu caráter e os temas de medo e mortalidade que permeiam toda a série. A busca de Voldemort pela imortalidade, através da magia negra e das Horcruxes, mostra até onde ele está disposto a ir para escapar da morte. Sua transformação de Tom Riddle em Voldemort também destaca seu profundo medo da vulnerabilidade. Em vez de aceitar o ciclo natural da vida e da morte, ele escolhe o caminho da destruição e do caos, o que, ironicamente, leva à sua própria queda. É interessante como um nome pode dizer tanto sobre os motivos e o destino de um personagem. Sim, é verdade. Alfred Porter Southwick não era apenas dentista, mas também engenheiro de barcos a vapor, e teve um papel importante no desenvolvimento desse método controverso de execução. No final do século XIX, Southwick começou a se preocupar com o sofrimento causado pelos métodos de execução existentes, como a forca. Sua experiência em odontologia e engenharia lhe deu uma perspectiva única sobre como a eletricidade poderia ser usada para uma forma mais humana de pena de morte. Southwick propôs e aprimorou a ideia de usar correntes elétricas para execuções, acreditando que isso levaria a uma morte mais rápida e menos dolorosa. Em 1888, sua ideia chamou a atenção das autoridades, que buscavam um novo método que fosse eficaz e mais civilizado. Logo foi adotada em Nova York, marcando o início de uma nova era no sistema de justiça. É difícil acreditar que a inovação de um dentista tenha levado a um impacto tão dramático e duradouro, gerando debates sobre a moralidade e a ética da pena de morte. Você já viu uma água tão cristalina? O Lago Poso, na Indonésia, é famoso por suas águas incrivelmente limpas, que atraem tanto os moradores locais quanto os turistas. Localizado nas belas ilhas de Sulawesi, essa maravilha natural brilha sob o sol tropical, atraindo amantes da natureza e aventureiros. A transparência do lago permite ver suas profundezas, revelando uma vida marinha vibrante e formações rochosas fascinantes sob a superfície. Essa clareza é resultado da composição geológica única do lago e da vegetação ao redor, que filtra a água e a mantém em estado puro. Mergulhar ou fazer snorkel no Lago Poso é um sonho, pois você pode observar de perto os ricos ecossistemas aquáticos e seus habitantes coloridos. Além de sua beleza, o lago oferece um refúgio tranquilo da agitação da vida urbana, tornando-se o lugar ideal para quem deseja se conectar com a natureza. Então, você está pronto para explorar este canto mágico? Prepare-se para se surpreender com o Rio Diamante da Austrália. Este rio incomum, localizado na remota região da ilha de Kimberley, oferece um espetáculo difícil de igualar no mundo. Seu leito não é feito apenas de pedras e areia comuns. Está coberto de pequenos diamantes naturais. Quando a água flui sobre essas pedras brilhantes, cria um efeito deslumbrante, fazendo o rio parecer que brilha. Esse fenômeno incrível acontece porque o rio transporta minerais e cristais preciosos, permitindo que pequenas partículas de diamantes se depositem no fundo. A combinação de água cristalina e diamantes refletivos cria uma vista única que atrai aventureiros e amantes da natureza. Imagine-se caminhando por um rio que brilha como se estivesse cheio de estrelas. Na próxima vez que você pensar em pedras preciosas, lembre-se de que a natureza pode nos surpreender de maneiras inesperadas, mostrando seus tesouros em lugares deslumbrantes. Você gostaria de visitar um lugar tão mágico? Você sabia que os xerifes da Louisiana também cobram impostos? Neste estado único, os xerifes não apenas garantem a lei, mas também têm o direito de arrecadar impostos. Essa dupla responsabilidade dá aos xerifes um grande poder em suas comunidades. Um exemplo famoso é Harry Lee, que foi xerife do condado de Jefferson. Quando ele saiu da corrida para governador em 1995, ele comentou:
Porque eu seria governador se posso ser o rei. Essa afirmação destaca a influência significativa dos xerifes na Louisiana. Eles são figuras de confiança em seus condados, gerenciando tudo, desde a segurança até a arrecadação de impostos, o que cria uma conexão única com os moradores. A combinação dessas funções forma uma posição poderosa, permitindo que os xerifes influenciem tanto a segurança da comunidade quanto o financiamento local. O que você acha que isso significa para o relacionamento deles com os moradores? Você já se perguntou por que os povos são tão únicos? Eles têm uma forma de cérebro surpreendente, um anel que contorna seu esôfago. Essa característica anatômica incomum significa que quando um polvo engole comida, ela passa pelo seu cérebro. É uma estrutura que é, ao mesmo tempo, incrível e um pouco arriscada. Se o polvo tentar engolir algo muito grande, como um peixe ou um crustáceo, isso pode machucar seu próprio cérebro. Imagine tentar comer um sanduíche gigante com seu cérebro bem no meio. Bem complicado, não é? Essa estrutura fascinante mostra como os polvos se adaptaram às condições do oceano e suas técnicas de caça, mas também destaca os riscos estranhos que eles enfrentam por causa da comida. Então, da próxima vez que você ver um polvo, lembre-se de que seu incrível cérebro não é apenas para enfeitar. Ele desempenha um papel vital, embora arriscado em sua vida debaixo d'água. Você já ouviu falar da incrível jornada de Fusaíti Pegasus? Este magnífico cavalo de corrida conquistou os corações de muitos ao vencer o Derby de Kentucky de 2000, uma corrida prestigiada com os melhores jockeys e cavalos do mundo. Avaliado em impressionantes 70 milhões de dólares, Fusaíti Pegasus não era apenas um cavalo de corrida. Ele se tornou um símbolo de excelência no esporte equestre. Sua velocidade e determinação na pista o tornaram um favorito do público e uma estrela no mundo das corridas. Vivendo até os 26 anos, ele faleceu em 2023, deixando um legado que inspirará futuras gerações de cavalos de corrida e seus fãs. Ao longo dos anos, Fusaíti Pegasus não apenas trouxe alegria para aqueles que assistiam suas corridas, mas também destacou a incrível conexão entre pessoas e cavalos. Sua história de vida ilustra os altos feitos esportivos e como um cavalo pode se tornar um ícone, tornando este relato um capítulo fascinante na história das corridas de cavalos. Que outras histórias incríveis podemos descobrir sobre famosos cavalos de corrida? O que realmente torna a yoga aquática popular? A yoga aquática é um treino único que acontece em plataformas flutuantes ou em piscinas, criando uma atmosfera divertida e desafiadora. Ao praticar yoga na água, os participantes usam mais músculos do que em exercícios tradicionais em terra. Essa instabilidade faz com que seu corpo trabalhe duro para manter o equilíbrio, o que melhora a força e a concentração. Imagine-se se alongando e mudando de posição enquanto suaves ondas estão sobre você. Este exercício de baixo impacto não só é prazeroso, mas também acessível para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Além disso, a yoga aquática é amplamente utilizada na reabilitação física, ajudando as pessoas a se recuperarem de lesões, reduzindo a pressão nas articulações e ainda proporcionando um treino completo. Com tantos benefícios, como o aumento da força do core e da flexibilidade, não é surpreendente que essa prática refrescante esteja se tornando cada vez mais popular. Se você é um yogi experiente ou está apenas começando a se exercitar, a yoga aquática pode ser exatamente o que você precisa para melhorar seu treino e encontrar equilíbrio. Você sabia que a cena inesquecível em que Rose desafia e cospe no rosto de Cal não estava no roteiro original? A atriz Kate Winslet, que interpretou a decidida Rose, decidiu adicionar esse elemento dramático na hora. O momento surgiu durante as filmagens, quando Winslet queria enfatizar o ponto sem retorno da sua personagem em um relacionamento tóxico com Cal, interpretado por Billy Zane. A reação chocada dele também foi espontânea, o que deu mais autenticidade à cena. Essa faísca inesperada não apenas intensificou a cena, mas se tornou um dos momentos mais memoráveis da história do cinema. Os fãs frequentemente lembram da tensão desse momento, que simboliza o desejo de Rose de se libertar dos abraços opressivos de Cal. Muitos espectadores apreciam como a improvisação traz realismo à dramática história de Titanic, tornando-a ainda mais envolvente. É impressionante como uma simples ação não planejada pode elevar um filme e ficar na memória do público por muitos anos, não é? Você pode se surpreender. Existiu o primeiro vírus de computador. Em 1986, dois irmãos paquistaneses, Basit e Amjad Farooq Alvi,
criaram um vírus chamado Brain. Inicialmente, o objetivo deles era proteger seu software contra a pirataria. Então, desenvolveram o Brain para rastrear cópias ilegais de seu software médico. No entanto, tudo mudou quando o vírus saiu do controle, se espalhando muito além de suas intenções originais. O Brain não era malicioso como muitos vírus modernos. Ele apenas infectava setores de inicialização, fazendo com que os computadores mostrassem uma mensagem alertando os usuários sobre cópias não autorizadas. Esse incidente foi um importante ponto de virada no mundo digital, abrindo os olhos das pessoas para os riscos potenciais das inovações tecnológicas. A disseminação involuntária do Brain fez com que as pessoas refletissem sobre o lado obscuro do software, levando a um aumento nos esforços de cibersegurança. É interessante pensar como uma criação destinada à proteção se tornou o início de uma corrida armamentista digital. Você sabia que o MCU é um recordista? A Marvel Cinematic Universe, ou MCU, adquirida pela Disney em 2009, entrou para a história como a franquia de cinema mais lucrativa, arrecadando mais de 29 bilhões de dólares. Esse sucesso incrível é resultado de enredos empolgantes e cenas de ação espetaculares, que fazem os fãs voltarem sempre. Blockbusters como Vingadores Ultimato mostram o talento da Disney em criar personagens complexos e histórias cativantes em diferentes filmes. O que torna o MCU ainda mais único é a conexão das histórias entre vários filmes e plataformas, criando um universo rico e interconectado que encanta espectadores ao redor do mundo. Cada filme não apenas continua a atenção do anterior, mas também explora temas mais profundos como heroísmo, sacrifício e amizade. Os fãs aguardam ansiosamente os novos lançamentos, sabendo que virão batalhas épicas, momentos emocionantes e reviravoltas inesperadas. O MCU mudou o cinema, provando que histórias bem elaboradas sobre super-heróis podem ressoar com espectadores de todas as idades. O que você acha que acontecerá com esses filmes no futuro? O que realmente enlouquece os soldados? As condições insuportáveis nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial criaram um ambiente aterrador para os homens lutando na linha de frente. Imagine uma fossa estreita e suja, cheia do cheiro de corpos mortos, dejetos humanos e comida podre. Essa mistura horrível tornava o ar quase irrespirável, levando os soldados ao limite. Para lidar com esses odores sufocantes, muitos soldados colocavam tabaco ou hortelã no nariz, na esperança de abafar o cheiro. Esse pequeno ato se tornou uma visão comum entre as tropas, ilustrando sua luta desesperada pela sobrevivência em condições tão terríveis. As condições inaceitáveis afetavam não apenas a saúde mental dos soldados, mas também sua saúde física, já que doenças se espalhavam rapidamente. As trincheiras não eram apenas um campo de batalha, mas um lugar de sofrimentos inimagináveis e resistência. Como a humanidade conseguiu suportar uma realidade tão cruel? O que acontece com nosso corpo sob pressão profunda? A pressão profunda provoca mudanças interessantes, mas significativas em nosso organismo, especialmente durante voos em grandes altitudes ou missões espaciais. Quando subimos rapidamente a grandes altitudes, a queda brusca da pressão atmosférica pode causar a doença da altitude, com sintomas como dor de cabeça, náusea e fadiga. Por outro lado, no espaço, os astronautas experimentam a microgravidade, mas enfrentam problemas únicos. A falta de pressão pode causar o deslocamento de fluidos em seus corpos, resultando em inchaço facial ou alteração no paladar. Nossos corpos reagem às mudanças de pressão com adaptações fisiológicas, como o aumento da produção de glóbulos vermelhos para melhorar o transporte de oxigênio ou mudanças nos padrões respiratórios. Essas alterações destacam o quão incrível e resiliente é o corpo humano, mas também exigem controle e gerenciamento cuidadosos. Cientistas e especialistas em saúde estão constantemente estudando esses efeitos para garantir a segurança e a saúde de todos, desde viajantes comuns até astronautas experientes, durante suas emocionantes aventuras no céu e além. Prepare-se para o choque da explosão na Somme. Em 1º de julho de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, ocorreu um dos eventos mais impactantes da Batalha da Somme. Uma enorme explosão criou uma cratera impressionante, de 90 metros de largura e 27 metros de profundidade. O som foi tão forte que pôde ser ouvido até em Londres, a cerca de 225 quilômetros do local. Naquele momento, foi o som artificial mais alto já registrado, que alterou a paisagem e assustou os soldados envolvidos na batalha.
A explosão fazia parte de uma estratégia para romper o impasse da Guerra de Trincheiras, mas também ficou famosa pelas destruições que causou. Como um dos capítulos mais sombrios da história militar, a Batalha da Somme simboliza o horror da guerra, e o estrondoso som dessa explosão ecoa nos livros de história, lembrando-nos dos avanços e tragédias daquela época. E se eu te disser que os planetas podem parecer donuts? Os cientistas estão interessados na ideia de um planeta toroidal, um mundo teórico com forma de donut. Embora esses planetas ainda não tenham sido encontrados, simulações de computador mostram que, sob certas condições, um planeta pode ter essa estrutura única em forma de anel. Imagine as forças gravitacionais atuando em um planeta assim. Essas forças podem criar condições incomuns, afetando tudo, desde o clima até a alternância entre dia e noite. Por exemplo, um planeta toroidal pode ter fenômenos climáticos extremos, ou até mesmo ter vários nasceres e pôr do sol em um único dia por causa de sua forma. Essa ideia não só desperta o interesse dos astrônomos, mas também inspira os fãs de ficção científica. Apenas imagine as aventuras que podem acontecer em um planeta que desafia nossa visão tradicional de como o mundo deve ser. Será que esses planetas em forma de donut estão escondidos nas vastidões do espaço? Veja essa gigantesca lagarta da mariposa imperador. A lagarta desse incrível ser pode crescer até impressionantes 70 milímetros, quase 3 polegadas. Essa lagarta verde brilhante, com cores e padrões vibrantes, não só chama a atenção, ela desempenha um papel importante no ecossistema. Ela se alimenta de várias folhas, ajudando a controlar o crescimento das plantas e fornecendo alimento para as mariposas adultas após a metamorfose. A mariposa imperador, conhecida pelo nome científico Saturnia pitchella, tem um papel fundamental em seu habitat, sustentando outros animais, servindo de alimento para pássaros e predadores na fase de larva. Além disso, quando se transforma em uma majestosa mariposa, exibe suas grandes asas com impressionantes olhos que podem afastar ameaças potenciais. Imagine como se desenrola o ciclo de vida desse ser, desde um pequeno ovo até uma mariposa gigante. É uma das transformações mais impressionantes da natureza. Você sabia que entender os hábitos da lagarta pode inspirar esforços de conservação? Você sabia que os urubus assumem uma pose? Quando você vê um urubu descansando com as asas bem abertas, não é apenas uma alongada. Essa impressionante posição, conhecida como pose heráldica, desempenha várias funções importantes na vida da ave. Ao abrir as asas, os urubus aumentam a exposição ao sol, o que os ajuda a se aquecer após uma noite fria. Esse comportamento é essencial, pois ajuda na digestão e mantém sua energia para forragear. Além disso, a pose heráldica é uma maneira inteligente de comunicação para os urubus. Com as asas abertas, eles podem sinalizar sua presença para outras aves, indicando que pode haver fontes de alimento por perto. Essa técnica não só economiza energia, mas também permite que os urubus fiquem de olho nos concorrentes. Então, da próxima vez que você ver um urubu nessa pose impressionante, lembre-se de que eles não estão apenas se exibindo, estão realizando ações importantes para a sobrevivência. Fatos incríveis sobre girafas e seus ossicones. Essas estruturas únicas que se parecem com chifres são bem diferentes dos chifres que vemos em vacas ou cabras. Em vez de serem feitas de osso sólido, os ossicones são compostos de cartilagem, o que lhes dá uma textura mais suave. Tanto os machos quanto as fêmeas de girafas possuem essas características impressionantes, e é interessante notar que seus parentes, os ocapis, também têm ossicones. À medida que as girafas crescem, seus ossicones passam por mudanças significativas. Eles se fundem ao crânio, tornando-se mais firmemente fixados. Esse processo faz dos ossicones uma marca registrada das girafas, destacando-as entre muitas outras espécies. Imagine-se ao lado de uma alta girafa e percebendo as sutis diferenças em seus ossicones em comparação com outros animais. Essas estruturas não apenas afetam a aparência da girafa, mas também podem desempenhar um papel importante nas interações sociais. Você já se perguntou por que a evolução moldou características tão únicas nesses gigantes pacíficos? Prepare-se para se surpreender com o presente de Natal da Noruega para Londres. Desde 1947, uma majestosa árvore de Natal de mais de 20 metros de altura está na Trafalgar Square. Esta incrível árvore simboliza a sincera gratidão da cidade de Oslo ao Reino Unido pelo apoio durante a Segunda Guerra Mundial.
Todos os anos, autoridades norueguesas escolhem uma linda árvore que reflete o estilo tradicional norueguês, com belas decorações que criam um clima festivo. A cerimônia de acendimento das luzes transforma a Trafalgar Square em um deslumbrante país das maravilhas, atraindo milhares de visitantes ansiosos para ver este evento festivo. É não apenas o início da temporada de Natal em Londres, mas também um símbolo de unidade e boa vontade entre os dois povos. Quando as pessoas se reúnem ao redor, é uma doce lembrança de que até os menores atos de bondade podem fortalecer laços ao redor do mundo. Você já viu a mágica do acendimento da árvore com seus próprios olhos? Surpreendente, mas é verdade. As letras podem dançar. A palavra Edulops é uma verdadeira raridade na língua inglesa, pois suas letras estão dispostas em perfeita ordem alfabética. Essa formação incomum a torna uma curiosidade linguística fascinante, que atrai a atenção de amantes da língua e entusiastas de quebra-cabeças. Imagine quantas palavras existem em nosso vasto vocabulário, mas poucas podem se orgulhar de uma disposição tão ordenada. A singularidade de Edulops não apenas demonstra o potencial lúdico da língua, mas também nos incentiva a explorar os padrões surpreendentes em nossas palavras do dia a dia. Esta palavra, frequentemente usada em jogos de linguagem, pode ser um desafio divertido para quem quer impressionar amigos ou iniciar uma conversa sobre peculiaridades linguísticas. Então, da próxima vez que você se deparar com um monte de letras, lembre-se de como é incrível que algumas palavras possam ser tão bem organizadas. Que outras maravilhas linguísticas estão esperando para serem descobertas? Você sabia sobre a Lei das Ilhas de Guano? Essa lei única, embora raramente mencionada hoje, representa uma parte interessante da história americana. Aprovada em 1856, a Lei das Ilhas de Guano permitiu que os Estados Unidos reivindicassem direitos sobre ilhas desabitadas, com grandes reservas de guano, uma substância composta principalmente de fezes de aves. Naquela época, o guano era um recurso muito valioso, devido ao seu uso excepcional como fertilizante, que aumentava significativamente a produtividade. Essa lei ilustra como recursos naturais, como o guano, contribuíram para a expansão territorial no século XIX. Agricultores americanos buscavam aumentar a colheita, e o guano se tornou a solução ideal, levando os Ixaretas Ewas a adquirirem várias ilhas remotas no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe. Embora o guano possa parecer estranho hoje, na sua época era extremamente valioso, moldando a agricultura e as relações internacionais. A Lei das Ilhas de Guano nos lembra de como as necessidades por recursos podem influenciar nações e incentivá-las a expandir suas fronteiras. Você consegue acreditar que um monte de fezes de aves poderia ter um impacto tão grande na história? Você sabia que, em média, um usuário de smartphone toca na tela cerca de 25 mil vezes por dia, especialmente se passa de 6 a 7 horas com o aparelho? Para quem usa o smartphone com frequência, esse número pode ultrapassar 56 mil toques diariamente. Esse dado impressionante destaca o quanto dependemos dos smartphones para tudo: comunicação, informação e entretenimento. Com um simples deslizar ou toque, podemos conversar com amigos, navegar nas redes sociais ou checar as últimas notícias. É surpreendente pensar em como nossa vida cotidiana está entrelaçada com esses dispositivos. Essas interações constantes mostram não apenas como os smartphones podem ser viciantes, mas também como mudaram a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Você já parou para contar quantas vezes toca na tela em um dia? Prepare-se para se surpreender com a capacidade da sua bexiga. Você sabia que um adulto médio produz cerca de 6,3 xícaras de urina por dia? Isso é como encher uma grande garrafa de água. Nossos corpos filtram resíduos e excesso de líquido que vai para a bexiga, um saco elástico que pode conter cerca de meio litro de líquido. Imagine isso como uma pequena pinte de cerveja. Ela pode se expandir à medida que acumula urina. Embora sua bexiga possa armazenar essa quantidade de líquido, ela geralmente avisa o cérebro quando está mais da metade cheia. É por isso que sentimos a necessidade de ir ao banheiro regularmente. Curiosamente, a frequência urinária pode depender de muitos fatores, incluindo a quantidade de líquido que bebemos e o que comemos. É importante manter o equilíbrio hídrico, mas também é essencial ouvir os sinais do seu corpo. Não é incrível como nossos corpos lidam eficientemente com os resíduos? Você já se perguntou por que a Piscina do Diabo é tão segura? Localizada aos pés da magnífica Cachoeira Vitória, na Zâmbia,
A Piscina do Diabo é uma maravilha natural que atrai tanto os amantes de aventura quanto os fãs de natação, embora possa parecer assustadora devido à vista impressionante da cachoeira caindo no rio Zambeze. Esse lugar único para nadar é cercado por uma parede de pedra natural que protege os visitantes corajosos das fortes correntezas. Como a piscina só pode ser acessada na estação de seca, geralmente de setembro a dezembro, isso garante maior segurança. Imagine-se relaxando em uma piscina aquecida, sentindo os respingos da cachoeira e desfrutando de vistas deslumbrantes. É como uma piscina infinita natural. Apenas fique atento ao horário e ao nível da água, e você poderá aproveitar uma das experiências de natação mais únicas do planeta. Pronto para dar o próximo passo? Você sabe o que realmente causa esse sintoma estranho? Se alguém parece estar bêbado, mas não bebeu nada, isso pode ser um sinal de algo sério, como um AVC. Uma maneira rápida de verificar isso é pedir para a pessoa sorrir. Se o sorriso estiver torto, ou se a pessoa não conseguir sorrir, isso é um forte sinal de que ela pode estar tendo um AVC. O AVC acontece quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido, o que muitas vezes causa confusão, fraqueza ou dificuldades para falar. Isso ocorre porque as células do cérebro começam a morrer por falta de oxigênio. Agir rapidamente é crucial, pois quanto mais cedo a pessoa receber ajuda médica, melhores serão suas chances de recuperação. Reconhecer esses sintomas pode salvar vidas, por isso é importante agir rápido. Compartilhe essas informações com amigos e familiares, para ajudar todos a estarem cientes dos sinais de um AVC. Acredite ou não, a vila de Rotuan é uma cidade fantasma. Antigamente, mais de 2.000 pessoas viviam aqui, mas devido ao isolamento, os moradores perderam o acesso à educação e à comida. Com o passar dos anos, esse isolamento teve suas consequências, e em 1994, a maioria dos habitantes deixou a vila, resultando em quase total abandono de Rotuan. A natureza está retomando a paisagem, e a vila se transforma em um lugar fascinante, atraindo viajantes corajosos e turistas curiosos. Agora, as casas em ruínas e as trilhas cobertas de vegetação contam histórias do passado, sussurrando sobre vidas que um dia trouxeram risos e convívio a este lugar. Os visitantes de Rotuan podem explorar essa combinação única de história e natureza, mergulhando em um local que parou no tempo. Ao caminhar pela vila, você pode refletir sobre as dificuldades enfrentadas por aqueles que um dia viveram aqui. Rotuan é um poderoso lembrete de como as conexões formam nossas comunidades e do impacto que tem quando se perdem. Vamos revelar a verdade sobre as luvas de cavaleiro. Os cavaleiros medievais usavam luvas não só para se protegerem em combate, mas também para criar uma imagem impressionante que atrai os amantes da história. Quando um cavaleiro queria desafiar um oponente, ele jogava sua luva aos pés dele, sinalizando uma duela. Esse gesto não era apenas prático, ele trazia um toque teatral à luta, lembrando como as pessoas hoje em dia se desafiam. Imagine um cavaleiro em armadura brilhante jogando sua luva como um sinal de desobediência. Esse gesto simbolizava honra e coragem, permitindo que os cavaleiros mantivessem sua reputação e afirmassem sua determinação. A duela que se seguia não era apenas uma luta, mas uma demonstração de habilidade e bravura, cativando os espectadores que se reuniam para assistir. Essa prática vibrante destaca que até mesmo as batalhas na Idade Média tinham seus momentos de drama, tornando-as memoráveis e vivas nas histórias que contamos hoje. Essa incrível história começa na Mongólia, onde o maratonista Dion Leonard encontrou um inesperado companheiro durante sua corrida. Uma pequena cachorrinha sem teto chamada Gobi o seguiu por mais de 100 milhas, conquistando seu coração. Em vez de deixá-la para trás, Dion decidiu levar Gobi com ele, o que resultou em uma conexão inspiradora que superou todas as dificuldades que enfrentaram. A jornada deles não é apenas uma história de resistência, é um testemunho de amizade e lealdade. A experiência de Dion com Gobi inspirou a escrita de um livro que conta suas aventuras, tocando muitos leitores ao redor do mundo. Essa linda história nos lembra que, às vezes, o amor vem dos lugares mais inesperados. Você já sentiu uma conexão com um animal que mudou sua vida? O que acontece quando o sol causa o fechamento de estradas no Colorado? O Departamento de Transporte do Colorado leva a segurança a sério, especialmente quando as manhãs ensolaradas trazem um forte ofuscamento. Esse fenômeno pode criar condições perigosas para dirigir, pois a luz solar intensa brilha diretamente nos olhos dos motoristas, dificultando a visibilidade da estrada à frente.
Em alguns casos, o ofuscamento é tão intenso que as autoridades decidem fechar temporariamente as principais rodovias para evitar acidentes e garantir a segurança de todos. Não é apenas um inconveniente, essa medida de precaução mostra como o clima pode impactar inesperadamente nossa vida cotidiana. Imagine que você está se preparando para uma viagem e de repente descobre que sua rota está fechada por causa do sol ofuscante. Embora isso possa parecer incomum para um estado conhecido por seus belos dias ensolarados, isso ressalta a importância de se adaptar aos desafios ambientais. As autoridades monitoram as condições de perto e reabrem as estradas assim que o ofuscamento passa. Essa abordagem proativa ajuda a manter a segurança nas rodovias, permitindo que os motoristas viajem sem riscos desnecessários. Portanto, da próxima vez que você sair, lembre-se de que a luz do sol pode significar mais do que apenas um céu limpo. No final do século X, Vladimir fez uma escolha importante para a Rus de Kiev, ao adotar o cristianismo ortodoxo oriental. Essa decisão não foi apenas pessoal, mas se tornou um movimento nacional que teve um profundo impacto na cultura e na identidade espiritual de seu povo. Antes, várias tribos eslavas praticavam o paganismo, mas com o batismo de Vladimir, uma nova era começou. Ele percebeu o quão avançado e unido era o Império Bizantino, em grande parte devido à fé cristã, o que o convenceu de que aceitar essa religião fortaleceria seu próprio estado. Igrejas começaram a surgir por todo o país, unindo comunidades através de rituais e crenças comuns. Essa mudança impulsionou a educação e a alfabetização, trazendo a palavra escrita para muitos e promovendo uma rica tradição de arte, música e literatura baseada nos ensinamentos ortodoxos. Como resultado, o legado da escolha de Vladimir ainda é sentido hoje, pois o cristianismo ortodoxo oriental continua a desempenhar um papel significativo na formação do panorama cultural e espiritual da região. O que teria acontecido se ele não tivesse feito essa escolha? Fatos incríveis sobre o curling. Este esporte único combina física, estratégia e trabalho em equipe de uma forma que poucos outros esportes conseguem. Os jogadores deslizam pedras pesadas e polidas pelo gelo, tentando acertar o círculo conhecido como casa. Mas não se trata apenas de lançar as pedras. Um elemento importante é a vassourada. Ao varrer o gelo na frente da pedra, os jogadores podem influenciar sua velocidade e direção, mostrando a física em ação. O curling até ganhou o apelido de xadrez no gelo, destacando as táticas e estratégias complexas. As equipes devem posicionar suas pedras com cuidado, prever os movimentos do adversário e se comunicar de forma eficaz para superar uns aos outros, seja calculando ângulos ou avaliando as condições do gelo. O curling exige esforço mental e colaboração, tornando-se um espetáculo emocionante tanto para os jogadores quanto para os espectadores. Você já tentou jogar curling ou assistiu a uma partida nas Olimpíadas de Inverno? Prepare-se para se surpreender com os peixes únicos de Nevada. Este incrível estado abriga algumas das espécies de peixes mais raras do mundo, especialmente o peixe pupfish, da Devil's Hole. Esses peixinhos vivem exclusivamente em uma fonte geotérmica localizada em uma caverna profunda chamada Devil's Hole, que faz parte do Parque Nacional Death Valley. É impressionante que seu habitat seja tão único que esses peixes se adaptaram a viver em condições muito específicas, tornando-os verdadeiras maravilhas da natureza. Nevada também é o estado mais seco dos Seattle, caracterizado por vastos desertos áridos e pouca precipitação, o que demonstra uma fascinante combinação de diversidade geológica e ecológica. Apesar do clima severo, essa paisagem abriga várias espécies únicas, destacando a resiliência da vida. A preservação do peixe pupfish da Devil's Hole é crucial não apenas para a biodiversidade, mas também como um símbolo do frágil equilíbrio nos ecossistemas de Nevada. Como algo tão pequeno pode existir em um estado tão vasto e seco? Você sabia que os navios otomanos já navegaram em terra? Essa tática surpreendente foi usada durante o cerco histórico de Constantinopla em 1453. O Império Otomano enfrentou um grande desafio. Uma corrente fortificada bloqueava o acesso de sua frota ao porto. Em vez de se render, eles criaram um plano brilhante. Usaram navios com correntes, arrastando suas embarcações de guerra pela terra, contornando assim o obstáculo defensivo. Essa manobra ousada permitiu que os otomanos realizassem ataques surpresa e obtivessem uma vantagem importante em suas tentativas de conquistar a cidade.
A visão de navios de guerra se movendo sobre rodas no chão deve ter sido tanto chocante quanto inspiradora. Essa estratégia inovadora não apenas demonstrou a habilidade militar dos otomanos, mas também destacou até onde eles estavam dispostos a ir para alcançar suas ambições. Quem poderia imaginar que navios de guerra poderiam se mover em terra? A Costa Rica é um verdadeiro paraíso para os amantes de borboletas, abrigando cerca de 90% de todas as espécies da América Central e impressionantes 18% do total mundial. Com mais de 1.200 espécies diferentes, o país oferece a combinação perfeita de clima tropical, rica flora e habitats protegidos para esses insetos coloridos. Desde as deslumbrantes borboletas morfo-azul, com suas asas iridescentes, até as delicadas borboletas de asas de vidro, que parecem desaparecer entre as folhas verdes. A diversidade é incrível. Parques nacionais como Monteverde e Manuel Antônio permitem que os visitantes vejam essas criaturas maravilhosas de perto, tornando a experiência inesquecível. Se você é um amante da natureza ou apenas curioso, a população de borboletas na Costa Rica mostra a beleza impressionante da biodiversidade, pronto para explorar este país encantador. A zoofobia é um medo específico de animais, onde as pessoas podem sentir ansiedade, que varia de um leve desconforto a uma forte sensação de pânico. Aqueles que sofrem de zoofobia podem ter palpitações ou dificuldade para respirar ao ver ou até mesmo pensar em um animal. Esse medo pode surgir de experiências traumáticas passadas ou influências culturais que retratam os animais de forma negativa. Como resultado, muitos evitam lugares onde possam estar animais, o que limita suas atividades diárias e interações. Mas há esperança. Métodos terapêuticos como a terapia de exposição podem ajudar as pessoas a enfrentarem seus medos de forma gradual e segura. Trabalhando com profissionais de saúde mental, os que têm zoofobia podem aprender estratégias de enfrentamento que os ajudem a lidar com a ansiedade. Esse processo não só os ajuda a se sentirem mais confortáveis perto dos animais, mas também permite que desfrutem da natureza e ampliem seus círculos sociais. O caminho para superar esses medos é individual, mas definitivamente possível. Você sabia que a estrela polar não será sempre a nossa estrela do norte? A estrela polar brilha intensamente no nosso céu, tornando-se um guia confiável. Sua posição próxima ao Polo Celeste Norte é o que lhe deu esse nome. No entanto, isso não será para sempre. Ao longo de milhares de anos, a precessão axial da Terra causa uma lenta oscilação de seu eixo, afetando a posição das estrelas. Isso significa que a estrela polar gradualmente se afastará do verdadeiro norte, e em cerca de 14.000 anos, Vega voltará a ser a estrela do norte, como era no Antigo Egito. Os antigos egípcios reverenciavam Vega e a usavam para navegação quando ela dominava o céu noturno. Se você está olhando para as estrelas agora, reserve um momento para a estrela polar. Ela não é apenas uma estrela, é parte da dinâmica história celestial do nosso planeta. Imagine como os astrônomos do futuro procurarão outra estrela como seu guia. Não é fascinante como o nosso céu está sempre mudando? Você sabia de onde vem o carbono? Embora o carbono seja um dos elementos mais comuns do universo, ele não surgiu durante o Big Bang. Em vez disso, ele passa por um longo processo no tempo e no espaço, se formando no núcleo de estrelas que estão morrendo. Quando essas estrelas chegam ao fim de suas vidas, ocorre um processo chamado nucleossíntese estelar. Nesse processo, átomos de hélio se fundem sob alta temperatura e pressão, criando elementos mais pesados, incluindo o carbono. Quando essas estrelas eventualmente explodem em supernovas impressionantes, elas espalham carbono e outros elementos pelo universo. Esse processo cósmico de reciclagem é extremamente importante. Ele não só enriquece nuvens de gás e poeira, das quais novas estrelas e sistemas planetários se formam, mas também fornece os blocos de construção para a vida, como a conhecemos na Terra. Então, da próxima vez que você pensar em carbono, lembre-se dessa história de sua origem estelar. Acredite ou não, polvos põem ovos como galinhas. Esses seres incríveis são ovíparos, o que significa que produzem ovos dos quais nascem pequenos polvos. Esse processo é muito diferente de como nós, humanos, damos à luz crianças já formadas. Os polvos geralmente põem milhares de ovos de uma só vez, muitas vezes em belos ninhos protetores. A mãe então cuida desses ovos com muito cuidado, não come e não os abandona até que eles eclodam, mostrando uma devoção incrível. Por outro lado, algumas cobras, como as cascavéis, têm uma abordagem única chamada ovoviviparidade. Elas põem ovos que se desenvolvem dentro de seus corpos, e os filhotes eclodem permanecendo dentro antes de nascerem vivos.
Cada uma dessas estratégias reprodutivas destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Não é surpreendente como diferentes espécies evoluíram para criar nova vida. A perda realmente causa mais dor do que a aquisição? Pesquisas psicológicas recentes mostram uma verdade interessante. As pessoas, muitas vezes, estão mais motivadas a evitar perdas do que a buscar ganhos. Esse comportamento fascinante é chamado de evitação de perdas. Na verdade, a dor emocional de perder algo pode ser 2 vezes mais intensa do que a alegria de ganhar algo do mesmo valor. Imagine que você perde $100. O desconforto dessa perda pode ofuscar a felicidade que você sentiria ao ganhar $100 na loteria. Esse instinto poderoso tem raízes na nossa história evolutiva, quando nossos ancestrais precisavam se proteger de perigos, como a perda de comida ou segurança. Como resultado, evitar perdas potenciais se torna uma prioridade para muitas pessoas. Essa abordagem pode ser vista em vários aspectos da vida, desde decisões financeiras até relacionamentos pessoais. As pessoas podem permanecer em empregos improdutivos ou em relacionamentos apenas para evitar o medo da mudança ou da perda. Compreender esse fenômeno pode nos ajudar a tomar melhores decisões e a reconhecer nossos preconceitos, o que, em última análise, levará a escolhas mais saudáveis em nosso dia a dia. Poucos sabem disso sobre os soldados alemães. Durante as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, os soldados alemães enfrentaram dificuldades incríveis, que moldaram suas experiências e visões. Esses homens lutaram não apenas por seu país. Eles estavam no centro de um conflito marcado por condições severas e dilemas morais. Sob estresse constante, muitos sentiram uma enorme pressão de seus comandantes, enquanto lidavam com as realidades da guerra, incluindo perdas e camaradagem. As condições intensas frequentemente os forçavam a tomar decisões em frações de segundo, que podiam significar vida ou morte. Aqueles que sobreviveram voltaram para casa não apenas com cicatrizes físicas, mas também com profundas traumas psicológicos, consequências que podem durar a vida inteira. Estudar suas experiências nos ajuda a entender o custo humano mais amplo da guerra, lembrando que por trás de cada uniforme militar há uma história de luta, sacrifício e, às vezes, arrependimento. Ao refletirmos sobre essas histórias, devemos nos perguntar: o que podemos aprender com suas experiências para evitar conflitos futuros? Você consegue imaginar a icônica escultura da menina destemida em pé com orgulho? Essa incrível escultura, criada pela artista Kristen Visbal, se tornou um símbolo de força e igualdade de gênero desde sua estreia em frente ao famoso Touro de Wall Street em 2017. A menina destemida, com as mãos firmemente apoiadas nos quadris, encara o imponente touro, representando a determinação na busca pela igualdade. Inicialmente pensada como uma instalação temporária, sua presença poderosa ressoou com muitos, gerando discussões sobre os direitos das mulheres no trabalho e além. Com o aumento do número de visitantes, a obra de arte chamou a atenção de legisladores e ativistas, que perceberam sua importância. Em pouco tempo, a menina destemida se tornou uma parte permanente da cidade, inspirando as pessoas a desafiar as normas sociais. Ela representa não apenas uma bela obra de arte, mas também um chamado para as futuras gerações continuarem a luta pela igualdade de gênero. Que mensagem você tira de sua postura ousada? Você pode se surpreender ao saber que o cérebro humano é o órgão mais gordo do nosso corpo, composto por quase 60% de gordura. Essa alta quantidade de gordura não é apenas estética, ela desempenha um papel crucial no funcionamento adequado do nosso cérebro. Essas gorduras são essenciais para a estrutura do cérebro e participam de processos importantes, como a proteção das células nervosas e a manutenção da comunicação entre elas. O cérebro depende das gorduras, especialmente dos ácidos graxos ômega 3, para crescer e manter suas células. Por isso, uma dieta equilibrada, rica em gorduras saudáveis, é fundamental para a saúde do cérebro. Essas gorduras não apenas ajudam o cérebro a funcionar, mas também favorecem a memória e as habilidades cognitivas. Portanto, da próxima vez que você pensar no que comer para melhorar a função cerebral, considere alimentos como peixe, nozes e abacate. Consumir essas gorduras saudáveis pode ajudar a nutrir seu cérebro, mantendo-o afiado e pronto para enfrentar os desafios do dia a dia. Você adivinha o que realmente faz as mantas saltarem? As mantas são criaturas incríveis que frequentemente surpreendem os espectadores ao saltar da água em arcos graciosos.
Esse espetáculo pode não ser apenas um show. Alguns cientistas acreditam que ele desempenha duas funções importantes. Primeiro, esses saltos podem ser uma forma de comunicação, ajudando as mantas a se sinalizarem durante interações sociais. Em segundo lugar, os saltos podem ajudá-las a se livrar de parasitas incômodos que grudam em sua pele. Embora os pesquisadores ainda estejam tentando descobrir a razão exata desse comportamento surpreendente, observá-lo na natureza acrescenta um mistério a esses gigantes gentis. As mantas, com suas grandes asas e natureza amigável, despertam admiração e espanto. Da próxima vez que você ver um salto impressionante de uma manta, pense no que isso pode significar, além de ser apenas um belo espetáculo. Por que elas saltam tão alto? Que segredos podem estar revelando umas às outras? Um fato interessante sobre abóboras gigantes. A maior abóbora do mundo impressionou a todos com seu peso incrível de 1.225 quilos, que é mais do que o peso de um carro pequeno. Imagine uma abóbora desse tamanho. Ela é aproximadamente do tamanho de um elefante pequeno. Essa colossal abóbora foi cultivada por um agricultor experiente, usando métodos especiais para acelerar seu crescimento. Esses métodos incluem a escolha das sementes certas, a manutenção de condições ideais para o solo e um cuidadoso manejo da água e dos nutrientes. Os agricultores frequentemente monitoram de perto suas abóboras, protegendo-as de pragas e doenças. A paixão por concursos de abóboras gigantes une as pessoas em eventos divertidos, onde os agricultores mostram seus esforços e habilidades. Pessoas vêm de todos os lugares para ver essas abóboras incríveis e até participar de sua pesagem. A abóbora recordista não é apenas um testemunho da habilidade agrícola, mas também traz alegria e surpresa aos espectadores. Então, da próxima vez que você for esculpir uma abóbora para o Halloween, pense nas abóboras gigantes e no quanto de esforço é necessário para cultivar algo tão extraordinário. Descubra a estranha peste dançante de 1518 em Estrasburgo. Neste evento incomum, uma mulher chamada Frau Trofea começou a dançar sem parar nas ruas. Logo, outras pessoas se juntaram a ela, e as ruas se tornaram um cenário caótico, onde centenas de pessoas dançavam dia e noite. A situação se tornou crítica quando alguns dançarinos desmaiaram de exaustão, e, tragicamente, alguns até morreram. Historiadores e cientistas ainda não conseguem determinar com precisão a causa desse fenômeno assustador. Alguns sugerem que foi uma histeria em massa, provocada pelo estresse da época. Outros apontam para um fungo mortal chamado ergot, que poderia ter causado alucinações e convulsões. A peste dançante continua sendo um mistério, levantando questões sobre o poder da psicologia de grupo e a reação física à pressão social. O que você faria se estivesse em um evento tão louco? E se eu te contar sobre o princípio antrópico? Essa ideia fascinante sugere que o universo está perfeitamente ajustado para a vida como a conhecemos. Imagine uma receita cósmica, onde constantes físicas como a gravidade e a velocidade da luz estão equilibradas de forma ideal para que a vida possa existir. Se essas constantes fossem um pouco diferentes, nosso mundo poderia nem existir. Pense nisso. Se a gravidade fosse mais forte, as estrelas poderiam queimar muito rápido para que os planetas se formassem, e se fosse mais fraca, as galáxias poderiam não se manter unidas. Essa ideia incrível nos faz questionar por que o universo é do jeito que precisamos. Alguns cientistas e filósofos acreditam que esse ajuste fino sugere uma explicação mais profunda, como a possibilidade de múltiplos universos com outras leis. O princípio antrópico nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos e levanta questões interessantes sobre a existência. Nosso universo é especial ou existem incontáveis outros com formas de vida únicas? O que você pensa sobre o ajuste fino do nosso universo e seu significado para nossa compreensão da vida? Você ficará surpreso com o presente extravagante de Ronaldo. Em 2015, a famosa superestrela do futebol Cristiano Ronaldo fez algo realmente incrível para seu agente Jorge Mendes. Como presente de casamento, Ronaldo deu a Mendes uma impressionante ilha grega, avaliada entre 3 e 50 milhões de dólares. Esse gesto surpreendente não apenas demonstra a imensa riqueza de Ronaldo, mas também sua generosidade e profunda amizade com Mendes. Imagine como é ter uma ilha particular, cercada por águas cristalinas e vistas deslumbrantes. Parece um sonho, não é? Além do aspecto financeiro, esse presente simboliza a forte ligação entre os dois homens, que trabalharam juntos em momentos difíceis e alegres da carreira de Ronaldo.
Considerando as enormes quantias de dinheiro no mundo do futebol, presentes extravagantes não são raridade, mas este se destaca. Ele ressalta como relacionamentos pessoais podem florescer mesmo em meio à dura competição e ao comércio. Então, da próxima vez que você pensar em futebol, lembre-se de que nos bastidores acontece muito mais do que apenas um jogo. E se eu disser que as memórias podem ser falsas? A memória não é tão confiável quanto pensamos. Estudos mostram que nossas lembranças podem ser facilmente alteradas por fatores externos, como sugestões, informações enganosas e até pressão social. Por exemplo, durante o reconhecimento de um suspeito, se testemunhas ouvirem outros mencionando detalhes sobre o suspeito, podem, sem querer, incluir esses detalhes em suas próprias memórias, criando uma narrativa falsa. Essa variabilidade é especialmente preocupante em situações jurídicas, onde os depoimentos das testemunhas podem influenciar os jurados. Isso destaca porque não devemos aceitar as memórias como verdadeiras. Elas podem ser moldadas pelo contexto e pela conversa. Além disso, esse fenômeno não é apenas uma peculiaridade da memória, mas uma característica fundamental do ser humano. Compreender como nosso cérebro lida com as memórias pode nos proteger da desinformação e ajudar a melhorar a comunicação no dia a dia. Como podemos proteger melhor nossas memórias de tais influências? Você não vai acreditar que isso é sobre as estações de Bangladesh. Este país vibrante tem 6 estações diferentes que desempenham um papel fundamental na vida cotidiana. A primeira é Grishmo, o verão quente, que geralmente traz temperaturas elevadas e ótimas oportunidades para saborear mangas e outras frutas de verão. Em seguida vem Borsha, a estação das chuvas, quando fortes monções irrigam a terra, ajudando os campos de arroz a prosperar e criando paisagens deslumbrantes. Depois, Shorod traz ar fresco e lindas cores de outono, enquanto Ramanta oferece um alívio antes da chegada do inverno. Shit, a estação de inverno, traz um clima mais fresco e celebrações festivas, incluindo feiras populares e encontros. Finalmente, Boshanto, a estação da primavera, floresce com cores e atividades, simbolizando renovação e esperança. Cada estação influencia os ritmos da vida, definindo festividades tradicionais, escolhas de vestuário e até a culinária, tornando Bangladesh uma bela tela de mudanças sazonais. E se eu disser que a comida molda nossa cultura? O mundo da culinária é um quadro vibrante, tecido com diferentes fios de comida, cultura e saúde. Cada prato conta uma história, refletindo não apenas nossos gostos, mas também as tradições e valores de várias comunidades. Pesquisadores fazem perguntas fascinantes sobre como características culturais influenciam os hábitos alimentares, mostrando que a comida que consumimos pode significar muito mais do que apenas nutrição. Por exemplo, em muitas culturas, as refeições em conjunto fortalecem os laços, e alguns ingredientes são considerados benéficos para a saúde, ressaltando a profunda conexão entre nossa comida e nosso bem-estar. Ao explorar diferentes cozinhas e suas origens, podemos aprender lições importantes sobre sustentabilidade, nutrição e até mesmo justiça social. A cada garfada temos a oportunidade de apreciar um mundo de conhecimento, tornando a culinária um campo rico para pesquisa e descobertas. E se eu te contar sobre os maiores proprietários de terras da Inglaterra? Na Inglaterra, a situação da propriedade de terras é bastante interessante. Os maiores proprietários são a Rainha, a Igreja Anglicana e o Trinity College de Cambridge. Essas instituições históricas possuem vastas áreas de terra, um legado acumulado ao longo dos séculos. Por exemplo, a monarquia possui grandes propriedades, incluindo belos parques e casas de campo, o que destaca os laços antigos da família real com a terra. Ao mesmo tempo, a Igreja Anglicana possui propriedades significativas, refletindo sua influência histórica na sociedade. Não podemos esquecer do prestígio do Trinity College em Cambridge, que também acumulou terras e recursos para apoiar a educação e a pesquisa. Essa impressionante acumulação de terras não apenas molda a paisagem física da Inglaterra, mas também desempenha um papel importante em sua economia. A forma como essas organizações conseguiram controlar territórios tão vastos destaca as profundas conexões entre a monarquia, a religião e a educação, ilustrando sua influência duradoura no país. Portanto, da próxima vez que você estiver na Inglaterra, pense sobre o peso da história escondido na terra ao seu redor. E se eu te disser que o templo Kiyomizu-dera flutua no ar? Este incrível templo em Kyoto é uma joia do budismo japonês, fundado no ano 778 d.C.
Sua varanda de madeira, que surpreendentemente se projeta da rocha, oferece vistas deslumbrantes da cidade e das flores de cerejeira na primavera. Construído sem um único prego, esta obra-prima arquitetônica demonstra a habilidade tradicional do Japão. Os visitantes vão ao templo não apenas pelas paisagens, mas também para experimentar a famosa fonte Ottawa. Acredita-se que as águas dessa fonte trazem saúde, sucesso e longevidade, atraindo muitos que acreditam em seus poderes místicos. Ao caminhar pela varanda, você pode sentir a harmonia entre a natureza e o gênio humano, permitindo que você experimente tanto admiração quanto tranquilidade. A combinação de vistas impressionantes, importância histórica e profundidade espiritual faz do Kiyomizu-dera um lugar imperdível. Você já viu uma construção tão incomum? Difícil de acreditar, mas o esporte feminino tem raízes profundas. O primeiro evento esportivo feminino, organizado por Coldwick, foi um marco na história, pois abriu portas para a participação das mulheres no esporte e as libertou de limitações tradicionais. Antes desse evento, as oportunidades para mulheres no atletismo eram bastante limitadas e as normas sociais frequentemente as restringiam. A visão de Coldwick não apenas inspirou mulheres a competirem, mas também levou à criação de roupas esportivas específicas para mulheres. Essa inovação resultou em roupas mais confortáveis e funcionais, facilitando a participação das mulheres em diversas competições esportivas. Como resultado, esse evento icônico lançou as bases para a ampliação da participação feminina no esporte em todo o mundo, inspirando futuras gerações a seguir seus sonhos esportivos. Hoje, vemos mulheres competindo em alto nível em várias modalidades, graças à coragem e determinação das pioneiras. É verdade que a lua cheia causa loucura? Na Grécia Antiga, acreditava-se que a lua cheia tinha um grande impacto na mente das pessoas, originando o termo lunático. Essa palavra vem de lua, que em latim significa lua, e era usada para descrever comportamentos considerados irracionais ou estranhos. Muitos acreditavam que a lua cheia podia provocar acessos de loucura, como raiva repentina, desviando a atenção da responsabilidade pessoal. Essa conexão entre a lua e a saúde mental mostra como as culturas frequentemente buscavam explicações para comportamentos estranhos, atribuindo-os a influências cósmicas em vez de ações individuais. Embora hoje entendamos a saúde mental de maneira mais complexa e científica, o interesse pelo impacto da lua ainda persiste na cultura moderna. O que você acha? A lua ainda influencia nossas emoções? Vamos revelar a verdade sobre a música antiga. Recentemente, pesquisadores descobriram a notação musical mais antiga conhecida, com mais de 3.400 anos, em uma tabuinha de argila em Ugarit, na Síria. Essa descoberta incrível é um hino dedicado a uma deusa e mostra como a música sempre fez parte da cultura humana ao longo dos séculos. A tabuinha contém símbolos que indicam a altura e o ritmo das notas, permitindo que visitemos a forma como os antigos expressavam sua devoção através das canções. Imagine como esses primeiros músicos conseguiam criar melodias que ecoavam nos templos. Essa descoberta destaca o potencial criativo das civilizações antigas e demonstra que a música sempre foi uma linguagem universal. Ao ouvirmos a música moderna, podemos apreciar suas profundas raízes na história e o poder eterno da melodia. Não é incrível como algo tão antigo ainda nos conecta hoje? E se eu disser que os Pokémon são inspirados na vida real? O universo Pokémon é um mundo fascinante, cheio de mais de 1000 espécies únicas, cada uma baseada em animais reais, mitologia e influências culturais. Por exemplo, Bulbasaur é uma combinação encantadora de planta e dinossauro, mostrando a criatividade de seus criadores. Ao mesmo tempo, Gyarados se inspira no lendário dragão chinês, simbolizando força e transformação no folclore. Esse uso inteligente de inspirações não só dá profundidade aos personagens Pokémon, mas também conecta os fãs a diferentes aspectos da natureza e histórias culturais. Os fãs podem notar semelhanças entre os Pokémons e seres reais. Por exemplo, alguns personagens foram modelados com base em peixes, aves e répteis reais, tornando cada criatura familiar, mas ao mesmo tempo fantástica. À medida que os Pokémons continuam a evoluir e crescer, eles continuam a nos encantar, unindo elementos que celebram nossa diversidade. Qual Pokémon você acha que tem a história mais interessante?